Inclusive, para quem não conseguiu assistir aí, vai ficar gravado, né? Mas é isso, vamos dar início aqui. Então, boa noite, gente. Queria agradecer aí todo mundo que conseguiu comparecer hoje, principalmente o Sidney e a galera do Dadá aí. Obrigadão mesmo. O evento de hoje está sendo realizado com a união de duas entidades do Mackenzie. A primeira é o Estúdio 9, que é a empresa júnior de design e de arquitetura, que está sendo representada por mim, pela Sai e pelo Caio. Estão dando um oizinho aí. E a outra entidade é o Dadá, que é o Centro Acadêmico de Design, que eu acho que a galera deve estar em aula, mas acho que eles já estão entrando. E antes de passar a palavra para a Sá, que é ela que vai explicar um pouquinho melhor da dinâmica, eu já queria aproveitar para fazer nosso merchan, que as inscrições do nosso processo seletivo elas estão abertas até domingo, então aí todo mundo que quiser se inscrever, vocês vão ser muito bem-vindos. Pode ir, Sá. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo que está entrando e comparecendo. Explicando um pouquinho da dinâmica, vai ser coisa básica e coisa rápida, até pela galera que está em aula. O nosso convidado ele vai explicar um pouco da carreira, vai fazer uma apresentação, e logo depois disso a gente vai abrir uma roda de conversa. Então fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, para ligar os microfones, para ligarem as câmeras, serão muito bem-vindos. Fora isso, válido lembrar que mais para o final da palestra a gente vai enviar um formulário de horas complementares, então preencham para que a gente consiga emitir o certificado de horas. E também para todos que estiverem online e estiverem inscritos naquele formulário que a gente mandou, e daqui a pouco vai mandar o link aqui de novo, vocês vão concorrer a uma Graphic MSP autografada, essa que está na mão do nosso convidado, autografada por ele. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, participem e aproveitem, gente. Isso, e para quem não conhece o nosso convidado, deveria conhecer, mas o Sidney é jornalista especializado em quadrinhos, está escrevendo sobre o tema desde 1990, já ganhou muitos prêmios, inclusive o troféu HQ Mix de melhor jornalista especializado em quadrinhos do Brasil. Ele foi responsável por obras como Sandman, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, One Piece. E está trabalhando desde 2006 na Maurício Souza Produções, onde ele deu vida a vários projetos, incluindo as Graphic MSPs que vocês podem concorrer. Ele também é editor-chefe do Universo HQ, que ganhou como principal site sobre quadrinhos do país 10 vezes pelo troféu HQ Mix. As palavras suas, Sidney. Pode ficar à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que está chegando, que vai chegar, que vai assistir depois. Muito obrigado. Eu sei que o tempo é curto, vocês estão em aula, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que tem coisa pra caramba para falar, e vocês também podem querer perguntar. Então é o seguinte, eu vou pedir para compartilhar minha tela, tá? Let's go. Todo mundo já vê aí, não? Sim, estamos vendo. Então, let's go. Vamos lá. Deixa eu ver se eu conseguir, se eu projetar. Continua aparecendo? De boas? Para mim ficou preto agora. Então é o seguinte, quando é PDF, você está no Acrobat, se você colocar em apresentação, não vai. Como é que tá para vocês a imagem? Tá legal assim? Acho que tá perfeito. Deixa eu tentar tirar aqui. Se não vai assim mesmo. Eu compartilhei, já sei, acho que eu vou compartilhar a tela como a tela toda, só um pouquinho, gente. Segura aí que eu já. Vamos ver se a gente tenta se a gente fizer compartilhar a tela toda, vamos ver se vai. Vamos ver se vai agora. Vamos ver. E aí, gente, tá preta ou tá normal? Agora foi. Então, let's go. Esse aí sou eu. O título foi sugestão aí do pessoal do Estúdio 9, porque eu fui editor de Dragon Ball no Brasil. Hoje eu sou editor do Maurício de Souza. E também o Universal aqui é o site que, como eu falei, esse aí, tá aí o Universal aqui. A cara dele é universalaqui.com. Sou host desse podcast que está aqui, ó, Confins do Universo, que aquela 15 dias fala muito sobre quadrinho. E eu vou falar rapidinho sobre como que o quadrinho deixou de ser um hobby. Eu era um leitor de quadrinho apenas. Eu era só um leitor de quadrinhos. E virou o meu emprego.
eu escrevi para a revista Sandman, foi onde eu estreiei, que é 12 Trabalhos da Mônica, foi a primeira vez em que eu escrevi para o Maurício, em 1991, e eu era funcionário da editora Globo na época. Então, eu sempre coloco essa daqui porque é o seguinte, quem me segue em redes sociais, o Tiago, eu sei que é meu leitor, me acompanha, sabe que eu sou muito bom de língua portuguesa, mas muito bom. Só que eu sempre falo que um texto bem escrito é um texto que vai ser lido pelo presidente de uma multinacional e pelo funcionário mais simples, e os dois vão entender da mesma maneira. Então, aqui eu coloco uma revista, que é o Sandman, que é absolutamente cultuada, justamente por causa disso, que numa revista de publicação, uma publicação infantil, você tem que falar com o público da mesma maneira. E então, foi uma coisa que eu venho treinando desde 1990 e tenho muito orgulho de dizer que continuo aprendendo. Então, tenho isso em mente sempre, tá? Aí eu falei, eu fui editor de Dragon Ball, de One Piece, de Cavaleiro do Zodíaco. Eu sei que muitos de vocês devem ter lido isso quando vocês eram crianças. Então, muitas vezes vocês devem ter lido coisa minha e não sabiam. Eu fui editor dessa revista, que é o Wizard, que era uma revista especializada em quadrinhos. A geração de vocês certamente passou pela revista Mundo Estranho, né? Era uma revista que fez muito sucesso com os jovens dos anos 2000 e tal. E todos esses especiais aí foram editados por mim. Porque eu sou um jornalista especializado em quadrinhos, mas antes de tudo eu sou jornalista. Então, assim, eu falei sobre Naruto, Harry Potter, Copa do Mundo. Mas você é especialista em tudo isso? Não. Eu só contratava especialistas nesses assuntos para falar sobre isso. Eu fui o editor do Sandman no Brasil, da coleção completa da Conrad, que é um quadrinho de culto aqui no Brasil, um quadrinho muito cultuado. E, recentemente, eu realizei, olha só, imagina para o pequeno nerd Sidney, que era criança, e lia as histórias dos super-heróis. Eu fui convidado no ano passado a escrever uma história do Batman, do Super-Homem, da Mulher Maravilha e da Liga da Justiça. São livrinhos aprovados pela Warner, em que a criança, o adulto, faz um avatar dele mesmo e participa com seus heróis. Imagina para o pequeno nerd Sidney como foi isso, né? É uma publicação dentro da história. Então, são as coisas que os quadrinhos acabaram me trazendo. Esse livro aqui mudou a minha vida. Ele foi lançado em 2006. Eu vinha fazendo muitos freelancers sobre quadrinhos, revistas como Sem Resposta sobre Super-Heróis, Sem Resposta sobre Hanna-Barbera e tal. Aí eu falei, pô, quem é o cara que mais vende quadrinho no Brasil? Maurício. Falei, ele estava na editora Globo, vou fazer um livro sobre ele. Procurei para fazer um livro de curiosidades. E ele me ofereceu o contrário. Falei, eu quero um livro que seja uma quase biografia minha. E que conte um pouco da minha vida e tal. E aí eu passei um ano entrevistando o Maurício e quando teve o lançamento da Bienal, tive a honra de autografar com o Maurício, e depois disso teve um lançamento que eu falei, era um lançamento para nerds. Eu falei, Maurício, vai ter um público para nerd, para o meu público bem pequeno, sei lá, umas 40 pessoas e tal. Mas só para te avisar, ele falou, eu vou, porque é perto da minha casa. Eu falei, você vai nada, né? Você vai, cara. E aí, tá, dando a palestra lá, ele apareceu lá, né? A mãozinha dele assim, então eu falei, vamos, vou deixar. Falei, Maurício, sobe aqui, pessoal, porque eu quero isso e tal. Aí um amigo meu, muito puxa-saco, perguntou para o Maurício, como foi trabalhar com o Sidney? Aí a pergunta era o contrário, né? Evidentemente, né? E o Maurício, muito polidamente, muito educado, falou assim, foi maravilhoso, o Sidney foi como se falasse com um psicólogo sobre quadrinhos, né? Ele é um baita pesquisador, muito sério, nós vamos fazer um monte de coisa juntos. Eu fiz assim, vamos, porque você não falou nada. E aí eu achei que era lorota. E aí, no final da palestra, ele falou assim, eu vou criar uma área na minha empresa para você criar produto para mim. Eu falei, Deus existe, né? Eu falei, não, aí eu falei, Deus existe, não é possível, né? E aí, 6 meses depois, eu chegava na Maurício Produções. E aí eu tinha que criar produtos para o Maurício. O Maurício estava acabando de sair da editora Globo para ir para a editora Panini. E aí tive eu dei uma sorte nesse momento. Enquanto ele estava na Globo, qualquer livro da Turma da Mônica, qualquer livro, se ele quisesse fazer um livro sobre receitas, a Globo tinha prioridade sobre o livro. Então ela podia falar, ela ficava 5 meses esperando, não quero. Aí você perdia o gancho da feira de culinária que ia ter para lançar o livro, tá? Quando ele vai para a Panini fica com quadrinhos. Livros eu posso fazer com qualquer com qualquer editora. Hoje, são 28 editoras publicando os livros do Maurício. Todos são editados por mim. Eu edito todos os livros da casa. Teve ano que a gente lançou 104 livros. Dá quase um livro a cada 3 dias, né? Se for contar em dias úteis, é basicamente isso. E aí tem livro, claro, com poucas páginas, com muitas páginas. Né? A coisa foi variando a partir desse livro que vocês estão vendo aqui. E aí, quando eu cheguei lá,
E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um negócio. Cara, o Maurício, ele é o dono do mercado de quadrinhos no Brasil. Só que ele era o dono do mercado de quadrinhos até com a Turma da Mônica. O público começou a deixar a Turma da Mônica antes. Na minha época, era 14 anos. Na época de vocês, sei lá, 10. E aí ele lança a Turma da Mônica Jovem, que foi justamente a sacada de lançar no estilo mangá, que a geração de vocês curte mais, e começa a voltar ao público. Ele depois lançou Chico Bento Moço e tal. Isso foi em 2008 que a Turma da Mônica Jovem foi lançada. E foi, pra vocês terem ideia, eu sempre conto essa história. Naquele ano, a DC Comics, que é a editora do Batman, do Super-Homem, ela fez uma reformulação chamada Novo 52, né? E aí colocou lá, Liga da Justiça da América é a revista mais vendida dos Estados Unidos, com 200 mil exemplares. Aí alguém avisou para eles que o Brasil ficava na América. E que a Turma da Mônica Jovem vendia 500 mil exemplares. Nessa hora, a gente só fala chupa DC, né? Foi basicamente então, esse foi só o começo da minha chegada lá. Quando eu chego, a Turma da Mônica Jovem sendo lançada. Aí, olha o tanto de coisa que... Porque eu falei para o Maurício, você tem na mão, você criou ícones de cultura pop, cara. Eles falam com todas as gerações. E dá para você fazer o produto que eu quiser, eu faço com a Turma da Mônica, gente. É como vocês pegarem uma folha de papel em branco, cara, se o arquiteto for bom, se o designer for bom, vocês vão criar vocês vão criar o mundo, porque literalmente o papel, ele não tem o limite, não tem o limite de cinema, que era um quadrinho. Aqui tinha tudo. Então é o seguinte, beleza. Turma da Mônica and Friends e Turma da Mônica e seus amigos. Lançada nos Estados Unidos e no mercado espanhol. Não, lançada no Brasil. Por quê? Quantas escolas de idiomas a gente tinha no Brasil? A gente tem no Brasil. Até a pandemia, né? Muitas. Então, isso aí foi um lançamento, foi muito sucesso. Aí depois, esses aqui foram 2 produtos que eu lancei. A coleção histórica da Turma da Mônica publicava, em ordem cronológica, todos os quadrinhos do Maurício lançados desde 1970. Pô, mas por quê? Porque eu preservava a história do maior contador de história em quadrinho do Brasil e, ao mesmo tempo, eu apresentava para uma nova geração, explicando. Porque, claro, nos anos 70, o contexto era completamente diferente. A Mônica e a Magali, elas eram apaixonadas pelo Francisco Coco. E aí, vocês que estão me assistindo vão fazer quem? Era um ator que hoje deve ter 80 e bolinha, né? Então, assim, você tem que colocar notas editoriais, fazer matérias jornalísticas explicando, pequenas notas, na verdade, para o público infantil, né? É a mesma coisa com as tiras clássicas da Turma da Mônica. Por exemplo, nessa versão que vocês estão vendo aqui, com essa Mônica bem diferentinha aqui, pô, a Mônica chegou a ter, gente, um tijolo dentro do coelho. Ela dava nos moleques de tijolo. Hoje você não pode mais nem sonhar em fazer um negócio desse. Não tem a menor condição de você fazer uma coisa dessa. Então, a gente foi abrindo o leque, criando novos produtos, e aí eu cheguei no mercado de livros. Eu falei, poxa, lançamos Lendas Brasileiras com a Turma da Mônica, Fábulas Inesquecíveis, Contos de Anderson Grimm Perrault, com a Turma da Mônica interpretando os personagens. Esse livro aqui foi lançado em 2007, um ano depois que eu cheguei lá. Ele foi adotado, gente, no mercado chinês. Ele ganhou um prêmio de literatura infantil e juvenil na China. E ele foi adotado naquele ano por escolas chinesas. Vocês têm noção de quantas crianças tem na China, né? É muito livro. É muito livro. É muito, muito livro. Então, o céu era o limite para a gente. E aí eu comecei a criar produtos, criar produtos para público infantil, para público primeira leitura, que aqui vai tocar o pianinho. Esse aqui é um produto de uma revista chamada Seleções, que era vendida pelo correio. E cada letrinha se encaixava como... Vocês estão vendo que ela tem uma forma de quebra-cabeça? Eu não posso dar números, mas posso falar o seguinte. Só os royalties dessa coleção aqui, da revista Seleções, royalties é o que só o que a gente vai ganhar de royalties, tá? Foram 6 dígitos. E o primeiro não é 1 e nem 2. Isso foi só de royalties. Só para vocês entenderem o tamanho que a Turma da Mônica alcança, né? Aí eu comecei a fazer parcerias, gente. Falei, lançamos Turma da Mônica com lendas japonesas. Aí eu chamo um escritor especialista, o André Kondo, no assunto.
O Thiago Nigro, um economista que ganha muita grana, influência e tal, lançou nesse ano aqui Como Cuidar do Seu Dinheiro, com a Turma da Mônica, e aí ele realizou um sonho, né? Porque ele virou o Tiaguinho, né? Aqui, ele contracena com a Turma da Mônica. Essas parcerias ajudam demais a gente a ampliar o escopo da Turma da Mônica. Aí, pô, veja só. O Maurício tem uma preocupação que é a Turma da Mônica não pode prestar testemunho religioso. Então eu falei, pô, mas vocês estão vendo aqui a Bíblia, né? Pois é. Qual a saída que o editor teve que criar? Ó, vamos fazer as crianças encenando uma peça da Bíblia. Esse livro aqui foi lançado pela editora Ave Maria e se tornou um livro absolutamente campeão de vendas. Aí começou, minhas orações e tal. Agora vocês falam para mim, se um livro de uma editora católica vende pra caramba, o que vai acontecer com as outras editoras? Por exemplo, essa editora aqui é a editora Santuário, que fica no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida do Norte, né? E aí fala assim, escuta, o livro mais vendido que a gente tem aqui no nosso santuário é esse aqui da Bíblia, que é de outra editora, eu quero fazer um produto. Eticamente, eu não ia fazer o mesmo produto. Aí o que eu faço? Eu tenho uma marca muito poderosa na mão, gente. A Mônica, ela é embaixadora da cultura, do turismo e do Unicef. Eu peguei e falei assim, opa, vem cá. Você é embaixadora do turismo? Vamos fazer a Mônica e os seus amigos viajando pelos santuários católicos que existem no Brasil e no mundo. Aí a Turma da Mônica conheceu Aparecida, Trindade, em Goiás, o Círio de Nazaré, em Belém, no Pará, e assim foi. A gente começou a ampliar o escopo, né? E sempre tomando... Qual que é o meu cuidado nesse caso? Eu tenho que tomar cuidado de preservar que a Turma da Mônica não coloque nenhuma fala na boca das crianças que seja uma fala religiosa, que vá chamar atenção negativamente para o pessoal de outra religião. Só que aí aconteceu, né? Se lançou 2 católicos, vieram os espíritas. Então, olha lá, Meu Pequeno Evangelho, Chico Xavier, Allan Kardec. Aí o que eu faço? Eu crio um adulto, a gente cria um adulto que vai fazer mensagens ecumênicas para todas as religiões. E os livros vão muito bem, obrigado. E aí, aquilo que eu falei para vocês da Mônica ser uma embaixadora do turismo, ela foi para Portugal, ela foi para o Japão, ela viajou para a América Latina, isso com várias editoras. IMEP, Melhoramentos, IMEP, a gente foi abrindo o leque. Ao mesmo tempo, eu falei, pô, alguns clássicos entraram em domínio público. A gente lançou O Pequeno Príncipe, nossa Alice no País das Maravilhas, com a Turma da Mônica, e quem já leu O Pequeno Príncipe sabe que no final o Pequeno Príncipe morre. E mesmo assim a gente faz literalmente o texto original, com uma adaptação que é natural em qualquer material, só que ilustrado pela Turma da Mônica. Maravilhosa, aliás. Eu falei de livro de receita? Pois é. Aí vamos criar livro de receita. Criamos um livro de receita da Magali e do Chico Bento. Como? Eu chamei grandes chefes para fazerem receitas que os nossos personagens ilustrariam. Aqui a Mônica Rangel e aqui o Jefferson Rueda. E os 2 livros foram um grande sucesso da Sarpa Senac. Aí, a gente fez muita parceria com outros autores. Rubem Alves, era já falecido, saudoso Rubem Alves, esse cara é um dos maiores vendedores de livro no Brasil. A Pipe e a Flor é um clássico dele, ilustramos com a Turma da Mônica. Aqui, Thalita Rebouças, que é certamente a geração de vocês, muita gente leu, né? Thalita Rebouças, especialmente o público feminino. E aí vem, Cortella, o Marcelo de Cortella, que, pô, mas espera aí, Sidney, o Cortella, ele é filósofo, cara. Ele é filósofo, como assim? Você vai botar o Cortella para falar com a Turma da Mônica? O que eu selecionei pequenos textos dele que se encaixavam e a gente ilustra com a Turma da Mônica. E já foram 3 livros. Esse aqui é o Paulo Vieira, que é O Poder da Ação para Crianças. Esse cara é um PhD de autoajuda. E, sim, a Turma da Mônica é uma marca muito forte. Ela acaba ajudando a um novo público chegar nesses autores. Parceria com o Ziraldo. Esse aqui foi realização sonho do editor, tá? Consegui juntar a Turma da Mônica e a Turma do Maluquinho em 2 livros, o terceiro vem aí. Editar esse material para mim foi um presente. Os 2 livros são escritos pelo Manuel Filho, que eu mesmo selecionei esse autor. É um autor ganhador do Jabuti e que escreve muito bem para esse público infantil juvenil. Ao mesmo tempo, na minha função, eu falei, poxa, se o Maurício me deu liberdade para isso, eu vou começar a criar produtos clássicos também. Esse da esquerda aqui, a Turma da Mônica, que tem o Bidu, esse Bidu estranho, com esse franjinho que parece o Bolinha da Luluzinha, são os primeiros quadrinhos do Maurício em 1960.
Eles estavam completamente esgotados, eu consegui recuperar, lançaram um encadernado bacanão, e aqui do lado do Maurício Início, são todos os livros, os 3 primeiros livros que o Maurício lançou, ilustrados nos anos 60. Vocês têm ideia como é que era o desenho? Se liga aí, ó. Olha o Cebolinha, ó. E o detalhe, o Cebolinha, ele não tinha dislalia, ele falava como uma criança, ó, lógico. É uma futa Gandhi. Entendeu? Ele era diferente. O personagem foi mudando, foi perdendo o cabelo, foi ganhando outras características. Aqui, ó. Como era o Bidu. Olha a coloração do Jeremias. Era um horror, gente, mas é um produto de época. E aqui, ó, olha como era o traço dos livros. Olha o Chico Bento, astronauta. O Piteco, que até hoje ninguém explicou como é que ele tinha um prego na clava, né, Maurício? Ô, Maurição. Mas fazia parte da brincadeira, né? Então, deixa eu tirar um pouco da tela para ver se tem pergunta de vocês, que eu estou aqui com a tela aberta. Vocês me avisam, menino, se tiver pergunta, vocês me chamam? Pode deixar. Tá bom. Então vamos voltar lá, tá bom? Deixa eu ver como é que eu estou no tempo. Só fui 20 minutos, até que eu estou rápido, hein? Vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo para vocês perguntarem, calma. Vocês pode perguntar, tá? Vocês vão perguntando aí, vamos lá. Aí é o seguinte, moçada. Em 2009, o Maurício fez 50 anos de carreira. E eu falei, pô, eu queria dar um presente diferente para ele, cara. Eu cheguei para ele e falei, Maurício, eu vou chamar 50 autores do Brasil inteiro para fazer histórias de até 5 páginas dos seus personagens no estilo deles. E o Maurício ele tem uma cadeira reclinável, ele jogou a cadeira para trás assim e fez assim. Ele voltou, olhou para minha cara e falou, você vai cuidar bem dos meus filhos? Eu falei, eu vou cuidar como se fossem meus, Maurício, fica tranquilo. E aí, porque eu falei para ele, Maurício, teus personagens são ícones de cultura pop, cara. Eles funcionam em qualquer traço. Todo mundo sabe quem é esse aqui, ó. Mesmo não sendo no traço do Maurício. Todo mundo sabe quem é esse, quem é essa, quem é esse. Todo mundo sabe. E aí eu lancei o MSP 50. Foi um sucesso de público gigantesco, de público e crítica. Eu falei, pô, se lancei um, cabe mais. No ano seguinte, eu lancei o mais 50. E no outro, o novo 50. Ah, mas você podia ter lançado mais? Eu falei, podia. Eu podia ter lançado mais, mas eu sempre falo, para quem me ouve, que eu lancei 3, por quê? Porque nerd adora a trilogia. Então, você falou que é trilogia, os nerds já... Agora vai, trilogia é uma beleza. Tá, e aí foi. E aí, aí é a coisa do editor, tá? Só para vocês saberem. Isso aqui eu só conto em palestras, tá? Olha onde está o anjinho aqui. Aqui. E aqui. O anjinho ficava sempre ali, não. No andar de cima, olhando os outros. Então é o seguinte, aí, vocês imaginam só, gente, eu trabalhei 50 autores em cada livro. Eu trabalho numa empresa que tem mais ou menos, somando todos os autores, uns 180 desenhistas. Eu passava no corredor da MSP, que é a Maurício de Souza Produções, os caras olhavam para mim e espetavam o boneco do voodoo, né? Ficava assim, porra, chamou 150 autores de fora e não chamou a gente. Falei, calma, vai chegar a hora. Aí eu lancei esse livro aqui, que era o Ouro da Casa, que eram só os artistas da MSP fazendo as suas próprias versões. Outro sucesso de público. Aí, ó, a vantagem do cargo que eu ocupo, moçada, é que o Maurício me dá liberdade para criar projetos. Esse livro aqui, por exemplo, são histórias da vida do Maurício, contadas em quadrinhos por 25 quadrinistas do Brasil. Em histórias de 7 páginas e tal. E aí o céu é o limite. Eu não paro nunca. Eu vou soltando o braço e fazendo, tá bom? Esse livro aqui, a Mônica, o ano que vem, 2020, não, daqui a 2 anos ela faz 60 anos. Em 2013, quando ela fez 50, eu lancei esse livro que é um coffee table. É um livro um pouco maior, que é só pin-up da Mônica, só um desenho por página da Mônica, tá? Aí chamei, como 50 autores por livro quase me dava dor de cabeça, eu resolvi chamar 150. Eu chamei 150 autores para fazer a pin-ups da Mônica. Então tinha gente que desenhava ela adulta, teve gente que desenhava ela criança, tal. E teve um cara que me mandou, não vou falar quem é, né? Claro, mas me mandou um desenho espetacular da Mônica nua com um piercing lá. Lá. Eu falei, você tá louco, velho? Você é louco? Como assim, cara? Você é maluco? Ah, mas é pin-up. Eu falei, não é porque é pin-up que tem que ser pelada, cara. Tá maluco? Que porra é essa? Ele pegou e falou, não. Eu falei, não vai entrar desse jeito, evidentemente. Aí ele mandou de volta, depois ele mandou, tá de vestido e tal. Eu falei, agora sim, né? Eu falei, mas o piercing tá lá. Eu falei, tudo bem, mas ninguém tá vendo. Só sei eu e você, e agora você que ouviu o papo, mas ninguém vai saber qual é. E o livro foi um sucesso, gente. Esse livro virou
objeto de desejo nas agências publicitárias. Porque, pô, 150 dos melhores ilustradores do Brasil, para os caras olharem em catálogo. Então, o escopo foi aumentando. Até que eu criei o meu filhinho mais famoso, que são as Graphics MSP. Quando eu estava fazendo lá o MSP 50, eu falei, porra, aqui cabe mais, cara. Cheguei para o Maurício e falei, Maurição, vamos fazer graphic novel? Porque, para quem não sabe, graphic novel é uma história autocontida, começo, meio e fim, né? E eu falei, a gente usa os teus personagens para o público jovem e adulto, e a gente pode fazer histórias muito legais para o público jovem e adulto, mesmo se os personagens forem infantis. E aí a gente começou uma história que o ano que vem vai fazer 10 anos, e começou com esse aqui, ó, Astronauta Magnetar, do Daniel Beruti, e aí veio Turma da Mônica Laços, que vocês, acho que vários de vocês viram no cinema há 2 anos, né? E no final desse ano aqui, no dia 30 de dezembro, a sequência Turma da Mônica Lições também estreia, o filme é espetacular. Então, aí eu comecei essa história linda das Graphics MSP, que a ideia era pegar os personagens do Maurício e fazer releituras para o público jovem adulto. Para vocês terem ideia, moçada, só para vocês terem ideia, eu vou contar um caso rápido dessa aqui, da primeira do astronauta. Ele enlouquece e quase morre. Aí os caras falam assim, pô, mas você tem a Turma da Mônica, Sidney, você acabou de me falar, Sidney, você falou da Turma da Mônica. Ela é um canhão de fótons, a estrela da morte de poder. Você vai sair com o astronauta por quê? Porque se eu saísse com a Turma da Mônica, que é o mesmo, são crianças, ia ter gente que falou assim, não, é graphic para criança, não vai virar. Eu tinha que sair com o astronauta. E ele faz uma ficção científica incrível e tem uma cena que ele enlouquece e ele, metaforicamente, ele rasga a roupa dele. A minha revisora, 20 anos de casa, vai na minha sala branca, apavorada, e fala, Sidney, com o papel, eu falei, o que foi? O que aconteceu? Algum erro de revisão que eu deixei passar? Sidney, o astronauta tá pelado. Eu falei, não, tá pelado, é metafórico, tá rasgando a roupa, que ele ficou louco. Ela fez, mas tá parecendo o pinto dele. Aí eu peguei e falei, tá, mas tá mole, não tá bom, né? Não, da graphic pode. E assim foi. A gente começou a marcar um terreno que aí vai se espalhar. Vocês vão ver várias graphics agora, porque isso aqui é 2012, aqui 2013, e aí já são 31 lançadas. Olha aí, ó. Chico Bento, Pavor Espacial, aqui Piteco Ingá, que é uma história maravilhosa que liga o Piteco com um monumento arqueológico, que, aliás, se vocês puderem pesquisar, pesquisem, porque é do nível de Stonehenge, que a suspeita de que seja alienígena as inscrições que estão nas pedras, tá? O Ingá no interior da Paraíba. Bidu Caminhos, Astronauta Singularidade, e assim foi. Penadinho Vida. Aqui, esse é o filme que vai estrear agora. Aguardem, porque tem uma imagem que vai aparecer com os atores exatamente com essa formação, vocês não vão acreditar. Aí, Turma da Mata Muralha, olha lá, o Louco, que sensacional. Papa Capim é uma história de terror. Aqui nessa aqui, gente, Mônica Força, eu coloco a Mônica numa situação que ela nunca viveu no Gibizilinha. Os pais dela estão prestes a se separar. De que vale a força da Mônica numa situação como essa? Ela tinha que se virar. E ela não podia, em momento algum, falar, pai, mãe, fiquem juntos. Não. Aí Bidu juntos, Astronauta Simetria, Chico Bento Arvorada, aquela lindeza de história. Até vilão começou a ganhar graphic novel. Capitão Feio. Aí, ó. O terceiro dos irmãos Cafage. E aí veio essa história aqui, ó. Jeremias Pele, Rafael Calça, Jefferson Costa, foi lançado em 2018, que era o ano que sairia a Pantera Negra. E eu, já sabendo que sairia a Pantera Negra, falei pro pessoal, gente, é o seguinte, eu quero uma história sobre racismo na infância. Chamei 2 autores negros. Essa história é poderosíssima. Se tiver depois, quando eu abrir para perguntas, se tiver alguém que leu e quiser comentar, ela trouxe atenção. O Maurício tem 60 anos de carreira. Essa história trouxe o único, até hoje, prêmio Jabuti da história da Maurício Produções. Ela ganhou como melhor história em quadrinho. E a continuação dela, que daqui a pouco vocês vão ver, concorre esse ano, sai semana que vem o resultado. Estou na torcida, quem sabe vem um bicampeonato por Gerê, que a história é poderosíssima. Aí veio Horácio, Cebolinha Recuperação, e vocês vão ver, o traço é muito diferente do Maurício, mas você reconhece o personagem. O Astronauta virou uma franquia, que já vai para o 6º álbum, Mônica, que é a mesma da Mônica Força, aqui, uma continuação Tesouros, a capa do Piteco estourou. Tina Respeito é uma HQ em que a Tina sofre
assédio sexual no trabalho, gente. Ou seja, como diz o Danilo Beruto, autor do Astronauta, eu pego o tema, pego os personagens do Maurício, eu aumento o volume para falar de assuntos que são pertinentes para a sociedade, para mostrar que, olha, dá para falar sobre esses assuntos para outro público, mesmo usando os mesmos personagens. Aí veio a continuação do Capitão Feio, Cascão Temporal, que alguém vai ganhar hoje, né? Que a história é muito louca. Ela foi a primeira graphic do ano passado. O Cascão fica preso dentro de casa com um tio, que ele não gosta, que ele não tem muito contato. Durante 3 dias ele fica confinado porque está chovendo e sem luz. E a gente nunca imaginaria que a gente ficaria 2 anos preso dentro de casa. O pessoal fala, foi de propósito, né? Que ele está dentro. Eu falei, como foi feito há 1 ano antes da pandemia? A gente nem sonhava. Aí, ó, Penadinho Lar, que essa história... Aliás, vale dizer que esse selo, gente, já virou... O Astronauta já foi publicado Espanha, Alemanha, Itália, Portugal, França e Polônia. O Penadinho e o Bidu já saindo na França, vai sair mais alguns agora no mercado árabe. Tem muitos desses títulos já estão mundo afora. Aqui a continuação do Jeremias, essa capa linda. E aí, essa aqui é a última desse ano. Oi, eu estou com o tempo bom aqui, moçada. Vamos abrir para pergunta já. E aí é o seguinte, aqui estão os filhotes desse trabalho. O Gabriel, o Kevin, a Júlia e a Laura, os atores que interpretam a Turma da Mônica, e dos quais eu virei tio postiço, porque é uma loucura quando eu encontro com esses 4. Faz 2 anos que eu não os vejo. E é uma das recompensas que esse trabalho acaba me trazendo. O Astronauta, olha aí, vai virar uma animação na HBO, uma estreia prevista por 2023. Uma ficção bacana, para vocês terem ideia. A última vez que a HBO fez uma animação foi o Spawn, no começo dos anos 90, vocês não eram nem nascidos. E agora eles vão... E é um desenho em nível mundial, tá? Só para vocês saberem. E para deixar vocês perguntarem bastante sobre o que vocês quiserem falar, eu sempre falo que lá no bairro do Limoeiro, depois que o Maurício me deu essa corda aí, eu falo que tudo é possível. Vocês querem ver? Olha lá. Aí, ó. Eu virei personagem da Turma da Mônica jovem. Porque vocês imaginam, tem um monte de nerd que trabalha lá como roteirista. Os caras adoram o que eu faço, porque, pô, olha o que você está fazendo e tal. Eu comecei a virar personagem. Então, eu virei personagem da Turma da Mônica jovem. Eu virei um cachorro que aparece nas histórias do Bidu, que aqui é Cid, o fã número 1 do Bidu, dentro do sim aqui e tal. E detalhe, esse personagem evoluiu. Hoje ele chama Sidocão. Ele é o editor das histórias do Bidu. Então, vocês verem como a coisa mudou. Aqui é Turma da Mônica Peraltas do Caribe. E o Maurício fala assim, a história se passa, claro, nas Ilhas Maurício, só para vocês saberem, tá? Ele me chama de Guzmão e fala do MSP 500. Ele faz uma brincadeira com o MSP 50. E eu falo que quem eu chamei, ó o time aqui. Velasquez, Van Dyck, Rubens, Caravaggio e uma dupla do Rembrandt. Então, são os pintores da época, né? Aqui me mataram, eu virei o Gosmão, que eu fui. Isso aqui não é o Twitter, então eu vou parar no cemitério do Penadinho e vou fazer vou remexer os personagens para outro traço. Ó, por isso que o Penadinho tá bravo comigo. Então, tudo literalmente fica possível ali dentro do bairro do Limoeiro. Aqui é o Senhor dos Pincéis. Eu virei um hobbit que coleciona gibis. E quem me conhece sabe que daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem muito, mas muito gibi em casa. E olha, uma das recompensas absolutamente inesperadas. Opa, o que aconteceu aqui? Deu pau aqui. Peraí. Eu mostro para vocês. Peraí. Eu mostro para vocês enquanto eu abro aqui. Deu pau bem na recompensa inesperada que eu queria mostrar para vocês o que era. Peraí que eu vou achar. Só para mostrar para vocês o que era. Ai. Pô, gente, eu fui rápido, hein, gente? Foi super. Eu tô tentando cumprir a meta aí, hein? Vamos ver. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, que é a recompensa inesperada. Cadê? Aqui. Eu vou colocar aqui na tela de novo, só para vocês verem o que é. A Giovana Heldi está aqui, minha amiga. Torcendo por você, viu, Gê? Eu vi teu post lá no Facebook. A querida. Vamos lá. Ó, vou mostrar para vocês algo que era absolutamente inesperado. Quem viu Turma da Mônica Lições, se não reparou nesse florista aqui, perdeu.
Aqui, ó. Esse florista aqui, ó. Esse aqui é o Vitor Cafage, essa é a Lu Cafage, e eu sou o florista que, na hora que a Magali veio procurar, a gente fez uma ponta no filme. Foi uma diversão, foi realmente uma diversão. E foi um barato, porque a gente chegou na gravação, o Daniel Rezende falou assim, vão lá que vocês vão se trocar. Eu falei, a gente vai se trocar para quê? Eu falei, não, é que vocês vão fazer uma ponta no filme. Vão fazer uma ponta no filme, tá? Ah, beleza, você vai ser o florista. Eu falei, tá, legal, beleza. Aí eu falei, então vai lá se trocar e tal. Aí quando eu cheguei só tinha jaleco verde. Eu falei, mas nem ferrando, porque eu sou corintiano demais. Mas eu não vou botar jaleco verde, mas sabe quando que eu vou ser eternizado no cinema de jaleco? Mas nunca! E arrumaram uma jaleco azul para mim, e aí o resultado foi esse. Então, agora antes de abrir para as perguntas, o sorteio vai ser daqui a pouco, a Samara avisa aqui, ó. A Samara está avisando aqui que o sorteio será daqui a pouco. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, ó, eu vou só compartilhar aqui os endereços, tá aí, ó. Aqui, ó. Esses são os meus endereços nas redes sociais. Eu vou deixar aberto para vocês para perguntarem quanto quiserem, tá? Opa, vem cá. Aí, ó. Tá aparecendo aí o Universal. Aqui, esses aqui são alguns dos livros que eu tenho para ler. O YouTube, que toda segunda-feira a gente faz uma live de resenhas de quadrinho. E a gente vem formando muitos leitores nos últimos 21 anos. Aqui o Twitter e o Instagram. Ah, tem Facebook também aqui? Deixa eu ver. Não, Facebook eu quase não uso mais. Então fica com esses daqui, esses daqui estão valendo. Ufa, gente, nunca falei tão rápido na minha vida. Eu comecei 38, consegui, gente. Foi 30 e poucos minutos, hein? Consegui. Agora é com vocês, eu quero saber se tem perguntas, se vocês querem conversar comigo, estou à disposição, curiosidades, o que vocês precisarem. Cara, eu queria começar falando, foi simplesmente sensacional, fiquei completamente travado na sua fala. Dá para tirar o olho, assim, as histórias do Maurício, o caminho inteiro, eu achei incrível. E a gente preparou algumas perguntas, mas seria mais interessante ver se alguém dá... Se a galera quiser, à vontade. Então vamos abrir, pode abrir o microfone, pode mandar no chat, a gente lê para vocês. Eu tive que ser rápido, gente, porque geralmente eu falo muito. Né? Eu tenho muitas perguntas, na verdade. Também, vou depois de toda. Então podem falar. E o Igor fala que ele leu Jeremias Pele e Jeremias Alma, ele comprou para minha prima mais nova. Eu tenho edição até lacrada. Fico feliz porque a minha infância não era comum quadrinhos ou livros. Que bom, obrigado, Igor. Quem vai fazer minha primeira pergunta aí, eu quero saber? Eu quero perguntar uma coisa. Diga, Jonathan. O álbum de figurinhas, foi você que planejou também? Eu lembro que eu tinha o álbum de figurinhas dos Gogos Crazy Bones da Turma da Mônica. Muito legal a tua pergunta, Jonathan, porque é a seguinte, as figurinhas não passam por mim, mas eu tenho uma história ótima desse álbum. Porque o Crazy Bones era um vocês lembram disso? Que eram umas miniaturinhas, umas estatuazinhas assim, ó, e eles eram todos deformados. E aí o Maurício veio na minha sala com a coleção, eu tenho a coleção inteira aqui, e fala assim, Sidão, isso aqui só existe por tua causa. Eu falei, por minha causa? Você tá louco? Imagina. Como assim, imagina? Ele falou, você provou para a minha empresa, para a minha família e para o mercado que eu podia fazer a Turma da Mônica em outros estilos. Eu falei, Maurício, para mim era tão óbvio. Mas eles estavam amarrados naquele negócio. Hoje, gente, a gente publica a Turma da Mônica em estilo cordel. A gente publica a Turma da Mônica com um traço mais solto. A gente tem a Turma da Mônica... Vocês já viram Turma da Mônica Toy no YouTube? Sim, é sensacional. Vocês não têm noção. Cartoon Network, gente, passava exato. Vocês não têm noção. Aquilo são bilhões de acessos. E aquele projeto só foi possível na hora que eu abri a porta com o MSP50. Então, vocês devem lembrar, não faz tanto tempo, meus filhos eram um pouco menores. Em 2013, quando a Mônica fez 50 anos, vocês lembram que teve uma parada de estátuas da Mônica pintadas por São Paulo inteiro? Sim, sim. Isso não ia acontecer se não fosse esse trabalho. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído para a marca e para o mercado como um todo. Olha, eu tenho os meus Gogos até hoje. Que legal. Guardado. E alguém falou aqui que ficou louca. Quem foi? A Carolina. Queria comentar que eu pirei quando apareceu a Tina, tem a coleção dela inteira. Obrigado, Carolina. Se você lê Tina a respeito, você vai surtar. Porque, já que eu estou com tempo, eu vou falar rapidinho. No dia que eu soltei, gente, a capa, eu não falei qual era a sinopse, igual eu contei para vocês.
Era a Tina fazendo assim, escrito respeito. Eu não falei que era sobre assédio. Tá? Teve uma onda de hate de caras que começaram, vai começar a lacração. Eu falei, você não sabe nem do que é a história, velho. Aí o cara, não, porque não sei o quê, olha lá, cadê a Tina gostosa? Eu falei, se você comprava o gibi da Tina porque você achava ela gostosa, você é um punheteiro, eu não quero mais você aqui. Mulher tem que ser respeitada, malandro. No que você acha, o que você pensa diferente de mim que uma mulher não pode ser assediada sexualmente no trabalho? Aí o cara sumiu. E tem uma história interessante que o cara escreveu assim para mim, pode cravar, eu tô cravando aí, printa aí, não vai vender nada essa porra. Tá na 5ª tiragem. Não vendeu nada. E foi finalista do Jabuti também. Pouca coisa. A outra pergunta que eu tenho é se você tem alguma coisa a ver com os jogos também, de eletrônico. Não passam por mim, Jonathan. Esses não. Os jogos não passam por mim. Eu só palpito de... Porque eu fico lá, pô, não, deixa eu ver. Então isso acaba acontecendo, mas não passam por mim, não. Eu acho que desculpa, continua, Jonathan. Animação? Animação também, não. Eu curto do editorial. O que acontece, por exemplo, vai ter coisa que sai da minha área para animação. Aí sim, para o astronauta eu vou ver. Isso tudo passa por mim. O Cid, você pode chamar de Cid, né? Pode, Cid, Sidão, Sidney. Você já pensou em fazer um personagem da Mônica com autismo? A gente tem um personagem autista, que é o André. Tem? Tem. Eu não conhecia. O personagem ele estreou numa publicação institucional primeiro e agora ele já começa a aparecer em algumas histórias. É maravilhoso, porque quanta gente está incluída. Aliás, tem uma coisa que eu esqueci de falar, moçada. Alguém citou aqui o Jeremias. Quando eu lancei o Jeremias, e eu falei para o Maurício, nós vamos fazer uma gráfica sobre racismo. Eu vou fazer o Jeremias. O Maurício assim, o Jeremias? Eu falei, Maurício, o Jeremias vai fazer, ele é de 1960. Ele ia fazer 60 anos. Atenção, ele nunca, o Jeremias havia estrelado uma capa de gibi da Turma da Mônica. Nunca. E aí eu acendi um farol na MSP, falando assim, caraca, saca aquele negócio que é involuntário? Pois é, a gente estava fazendo isso. Depois do Jeremias surgiu a Milena. Vocês não têm noção do que a menina representa para o público negro. Cada vez que a menina sai na capa, e ela está no segundo filme, a personagem nova está no segundo filme, vocês não têm noção o que a representatividade mudou para a Turma da Mônica. Então, por essas e outras coisas que eu tenho tanta alegria, tanto amor pelo trabalho que eu faço. Sim. Perguntas? Inclusive, tá representando em mim o autista, porque eu tenho autismo, tenho síndrome de Asperger. Legal. Então, por isso que eu perguntei. Boa, Jonathan. Legal. Muito legal. Quem mais vai perguntar? Pode ir. Tá bom, ó. O senhor, se eu não perdi nada, né? Tô chamando senhor, não. Tudo bem. Tá desde 2006, né, com o Maurício criando, inovando. Como essa criatividade não acaba? O senhor consome ainda, tipo, muita cultura nerd, pop ainda? A inspiração vem daí? Emily, sem dúvida, o Maurício tem uma frase que é sensacional, Emily, que ele fala assim, olha, lembra o seguinte, a nossa criatividade é um poço. Quanto mais você tira de água, mais água vem. Se você cuidar bem dele, eu leio muito. Eu me informo muito. Mas, assim, o importante, quando a gente fala de criatividade, é você exercitar esse negócio, né? É você, vou tentar uma ideia aqui, vou tentar uma ideia ali. Obviamente que você não acerta todas. Tem hora que você vai errar. E é importante você saber lidar com os erros. Eu canso de errar e graças a Deus que eu erro. Eu sou um chato. Assim, muito difícil achar um erro de revisão no trabalho meu. Mas acontece. E aí você tem que lidar com isso. A maneira criativa com que como você vai lidar com isso é que faz a diferença. Eu sempre falo, eu conto uma história para falar sobre isso, Emily. Quando começou a Turma da Mônica Jovem, a gente estava numa palestra, e eu acompanho o Maurício em palestras pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E, cara, palestra para adolescente. Começou a Turma da Mônica Jovem, abriu a pergunta para o público. 6.000 pessoas, o moleque pegou o microfone e falou assim, então, agora que a Mônica e o Cebolinha namoram,
eles transam, não? Cara, o auditório... E eu fiquei, falei, ferrou. E fiquei... O Maurício só fez assim, ó. Ele olhou pra minha cara e fez... Ele esperou a risada baixar e falou assim, olha, eu não sei o que eles fazem entre uma edição e outra. Pô, aí o auditório triplicou. Nossa. É a criatividade, sacou, Emily? É exatamente isso. É você pegar o limão e fazer limonada. Quando começou aquele negócio, não sei o quê, os caras sacanearem a Turma da Mônica em memes, a gente criou o meme do Boatá. Outro dia, tava eu e o Maurício na Campus Party, a gente falando não sei o quê, eu encerrei a palestra e falei assim, Maurício, então para encerrar esse papo, ó, tá. Aí pronto, o auditório caiu. Então é isso, você tem que ficar... A criatividade ela tem que ser, é um bichinho que tem que ser alimentado. É importante. Mais uma pergunta, né? Eu sou muito leiga, então me perdoa. Mas como editor, você trabalha com roteiro, com a diagramação, cria personagem, como é que funciona? Na verdade, eu crio os projetos, né? Então eu convido os autores que vão trabalhar com aqueles personagens, eu analiso o roteiro, eu avalio o roteiro, eu aprovo o roteiro, eu aprovo a arte. Ah, mas você sabe desenhar? Não, eu não desenho nada. Mas eu tenho formação em educação física antes de jornalismo. Eu estudo anatomia, eu leio muito, então eu sei noção de diagramação e tal. Então eu sou um cara que eu posso colaborar com o material. Então, assim, eu crio os extras, eu crio o buzz. Mais do que jornalista e editor, eu me descobri nos últimos 15 anos, eu sou um ótimo comunicador. Eu sou mais do que jornalista, eu me comunico muito bem. Eu gosto, dou palestra no Brasil e no mundo inteiro e tal. Então, assim, é importante você saber conhecer o teu produto, fazer a ponte, esse é o papel do editor, fazer a ponte do público com o teu produto. Pô, quando alguém citou a Tina aqui, cara, quando eu falo da Tina, ela adorava a Tina antiga, ela vai pirar na Tina nova. O Jeremias, cara, pô, não tinha história do Jeremias, cara. Então, assim, esse papel da ponte que o editor faz é absolutamente vital. Tem que ser feito e o editor tem que ser um cara muito atento a todas as oportunidades que podem acontecer. Porque elas vão aparecer. Por exemplo, como eu falei do Jeremias, eu saquei que... Pô, eu sabia que o filme do Pantera Negra ia falar de racismo, cara. Óbvio que ia falar. Eu falei, eu vou lançar o Jeremias. E a gente deu a sorte de o filme do Pantera Negra ser maravilhoso e o Jeremias ser um quadrinho maravilhoso. E o resultado foi um sucesso que a gente está colhendo até agora. Quem mais ia perguntar? É Charlie que apareceu? É porque eu tô com o e-mail da conta de trabalho e tudo mais. Mas então, né? Nossa, foi muito divertido te conhecer pela palestra. Adorei a palestra e tudo mais. Obrigado. E eu tinha uma pergunta. Vocês trabalham com meio digital, com publicação de meio digital? Sim. Por quê? Assim, é uma pergunta composta. Olha só, vai. Então, eu não sei se você conhece a Webtoon. É um aplicativo onde o pessoal publica como se fosse graphic novels ou webtoons em si, né? Uhum. Em versão scroll. Então, a pessoa não vira a página. Ela é como se fosse um pergaminho gigante e vai no scroll do dedo. Isso. E, tipo, eu já vi uma webtoon da DC lá no próprio aplicativo da Webtoon. E eu quero muito ver uma da Mônica ou algo do tipo. A gente trabalha com quadrinho digital, sim. Tem, inclusive, um aplicativo chamado Banca da Mônica. Por quê? Porque a gente tem... Cara, todo brasileiro que está fora do Brasil sempre está na Turma da Mônica. Aí o cara vai lá, ele compra tanto o gibi mensal, quanto ele compra as graphic novels que hoje tem lá. Só que tem uma coisa que, infelizmente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, ainda não fecha a conta. O digital não paga ainda, não consegue pagar as contas que o papel acaba trazendo. Mas você tem que estar presente lá. Mas tem uma coisa que é muito curiosa, quando você falou do pergaminho, tem uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, evidentemente aqui não é o fórum especializado nisso, mas é o seguinte, quando você está numa história em quadrinho, aqui, vou mostrar para vocês, o quadrinho só tem um momento de suspense, que é esse quadrinho aqui, que é o quê? É a hora que você vai virar a página. Você conduz tudo para cá. Aí você fala, pum, vai virar para aqui, vai ter uma surpresa. Quando você está fazendo quadrinhos para web, o raciocínio é outro. Você vai ler assim, Você vai ler no scroll. Você tem que ser criativo, para responder dentro do que a Emily falou, para você abrir o leque completamente, para criar outros elementos. Então você tem que pensar
o quadrinho de uma maneira diferente. A minha primeira proposta para esse papo que a gente está tendo hoje aqui era a arquitetura de uma história em quadrinho. Vocês não têm noção o que tem de arquiteto e de designer que é quadrinista. Mas quadrinistas bons pra cacete. E você fala assim, mas peraí. E vai ter cara que é bom pra cacete na pegada de fazer perspectiva, prédios, não sei o que, sensacionais, e vai ter cara que vai estilizar o traço. Por quê? Porque o cara tem um baita conhecimento de narrativa, de como compor uma cena, como compor uma página. Então, é exatamente por isso, é por conta disso que a gente tem que sempre pensar o quadrinho de uma maneira diferente. Você pode pensar uma hora para o papel, outra hora para o digital. Então, tem Turma da Mônica no digital também. O Renato fala que o incrível de tudo é a capacidade que a Turma da Mônica tem de transpassar gerações. Quando eu era moleque, adorava ler e vi meus filhos crescendo e gostando. A Turma da Mônica jovem não tem um tempo nem espaço fixo. Eles habitam... Ótima pergunta, Renato. O Maurício, quando eu escrevi meu livro sobre ele, eu perguntei, Maurício, qual que é teu segredo? Ele falou, não tem segredo, mas ele tem uma frase dele que eu adoro. E que a Turma da Mônica fala a língua do dia e da hora. Porque a Turma da Mônica, Renato, desde que ela foi criada, quando eu comecei a ler nos anos 70, a minha mãe e meu pai falavam que a Turma da Mônica que saía nos jornais nos anos 60 era mais legal. Aí eu falo que a minha é mais legal. A geração que veio nos anos 80 falou, não, dos anos 80 é mais legal. Os meus filhos falam que não, dos anos 90 e 2000 que é mais legal. Por quê? Porque o Maurício trabalha com a equipe de roteiristas dele para que... nos anos 70, eu falei, o Maurício encontrava o Francisco Coco. Aí no começo dos anos 2000, a Dona Morte foi no Big Brother. Os Jonas Bodes foram visitar o Chico Bento. Aí você imagina, a criança tá lendo e fala, captei a referência, entendi a referência. A criança, eu sempre falo isso com o Maurício, ele não menospreza a inteligência da criança. E isso faz com que a obra se torne perene, que ela atravesse gerações. Já são quase 5 gerações de leitores formados. Cara, vocês não têm noção da saudade que eu tenho, e o Maurício também, porque ele fala toda semana, de viajar com o Maurício pelo Brasil, pelo mundo, porque a energia que ele recebe é um negócio tão poderoso, tão palpável, que, assim, eu tenho horas que eu fico anestesiado porque eu sou o cara... eu sou grande, né? Então eu brinco que ele me contratou para ser segurança dele, e não só editor, né? Mas assim, eu sou o cara que às vezes fico controlando a fila, daqui a pouco eu olho, é gente que chora, é gente que desmaia, é gente que... se sobrar tempo no final, eu conto uma historinha espetacular que aconteceu em Porto Alegre, que eu desidratei, mas se sobrar tempo no final, eu conto para vocês. Perguntas. Licença, Sidão. Licença, Thiago. Aproveitando que está dando o horário do nosso evento que estava lá programado e o pessoal de design provavelmente vai ter que sair, a gente vai aproveitar para fazer o sorteio agora, porque o pessoal tem que estar presente, mas se o Sidão concordar, a gente pode continuar esse bate-papo depois do sorteio. Eu fico aqui com vocês, com certeza. Se vocês quiserem, então, vamos fazer o sorteio para a gente poder liberar todo mundo, agradecendo todo mundo de design que pôde participar. Não sei se tem algum professor aqui, mas muito obrigada a toda a galera do Dadá, toda a galera de design. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrem de preencher o formulário de horas complementares e aproveitem para se inscrever no nosso processo seletivo. É boa. E eu aproveito antes, enquanto a Samara fala aí do prepara o sorteio aí. Acabei da nossa correria falando. Agradecer o convite, né? O convite de vocês foi muito legal, mesmo sendo rápido. Agradecer o convite do Estúdio 9, e especialmente porque quando eu soube que o interesse por chamar alguém para falar de quadrinhos surgiu antes da galera saber que a Samara é minha filha. A gente estava esperando essa... Eu imaginei que fosse alguma coisa por conta do sobrenome. Eu li o sobrenome, eu imaginei. E foi a primeira vez que eu palestro, eu já dei centenas, talvez milhares de palestras. A primeira vez que eu dou uma palestra para minha filha, e ela me chama de Sidão, né? Então... Ela estava torcendo para você não falar isso. Não, mas um beijo para ela e para vocês todos, porque o dia que ela falou, pai,
Tem uns amigos meus que descobriram que eu sou sua filha e são muito seus fãs, era o Caio. Aí eu fiz um oi assim, caraca, não, o pai dela Samar. Então, é isso aí. Olha lá, o pessoal está falando que stalkeou. Então, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É demais, assim, as relações que assim, você e toda a galera da produção aí consegue fazer, tipo, linkando a Turma da Mônica com, sei lá, Senhor dos Anéis, assim. A gente faz de tudo, né? Você não tem noção. E o mais legal, Thomas, é que quando a gente... já falo já, Igor, sobre isso. Quando a gente começou a Comic Con, a CCXP, velho, mas a Turma da Mônica... Cara, a Turma da Mônica, todo mundo descobriu que os caras queriam camiseta com a Mônica clássica dos anos 60, com o visual bicudo, os caras querem camiseta do astronauta, os caras querem camiseta de tudo. Então, o stand da MSP na CCXP é uma atração à parte. A gente, pra vocês terem ideia, é uma Comic Con do mundo. O primeiro estúdio a ser convidado foi a MSP. Porque os caras falaram, não se faz um evento que tenha quadrinho no Brasil sem a Turma da Mônica. É isso que aconteceu. E eu brinco que lá é o único lugar do mundo, Tomás, que eu acho que eu sou famoso. Porque eu não consigo andar 5 passos sem alguém pedir um autógrafo ou tirar uma foto. E aí eu agradeço muito ao Maurício, muito, porque esse trabalho que ele me possibilitou fazer na MSP, hoje o Thiago me acompanha, acho que o Igor também, a Giovana, que estão carinhas que eu conheço que estão aqui. Esse trabalho, hoje tem um monte de gente que sabe o que um editor de quadrinho, um editor faz. A minha mãe, durante muitos anos, perguntava se eu escrevia as histórias, porque ela é leiga. Ela não, como é que ela fala? Mas você que escreve? Eu falei, não, mas tem o roteirista, eu sou o cara que eu vou revisar, ver se a história tem a ver com os personagens e tal. Hoje um monte de gente sabe disso, então tenho muito que agradecer ao Maurício pela oportunidade que ele me deu. E respondendo para o Igor, o Igor pergunta se existem planos para resgatar a obra do... Não é um assunto complicado, não. Não é nada complicado. O Zé Márcio Nicolás é um desenhista espetacular que teve no estúdio. Hoje ele é diretor do departamento de animação. Só que as pessoas que... quando eu trouxe o Pelezinho de volta, era por causa do desenho dele. Só que as pessoas esquecem que as histórias não são do Zé. O Zé Márcio, ele desenhou as histórias. As histórias são de vários roteiristas. Então, como é que eu vou fazer? Vou resgatar só puxando o nome do desenhista? É injusto. Então, existe eu tenho que achar um caminho. E como é ligado à Turma da Mônica, às revistas de linha, não passa por mim. E sim, quem toma conta das revistas de linha, da Turma da Mônica Clássica, da Turma da Mônica Jovem, é a esposa do Maurício, a Alice Takeda. Ela que toma conta, não passa por mim. Mas aguarde e confie. Estou tentando. Perfeito. Sorteio, Samara Guzman. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente sortear. E deixar muito claro para quem está assistindo o seguinte: a galera está aqui, eu sou só o editor, tá? Se vocês não quiserem meu autógrafo, também não tem o menor problema. Só o editor. Não, mas é verdade. Eu sempre falo, eu não sou desenhista nem escritor, mas assim, tem gente que pede para autografar. Se a pessoa não quiser autografar, eu também entrego o seu autógrafo, tá? Tem 102 participantes aqui no nosso Forms, né? Aí o sorteador, sortear 2 números. Então faz assim: o primeiro ganha laços e o segundo ganha o cascão. É isso? Tá bom, beleza. Então o primeiro nome da esquerda vai ganhar laços. E tem que estar presente, hein? Senão a gente vai sortear de novo. É verdade, agora vai. Pimba. 48 e 58. Vamos lá. Vamos ver quem são os felizados. E se for do Estúdio 9 também, a gente sorteia de novo. 48, Matheus Costa. Tá aí? Cadê o Matheus Costa? Será que tá aí? Como é que vocês vão saber se ele tá aqui? Não tá aqui. Pesquisei o nome aqui. Não tá? Não foi. Veio 58. O Laços 58, então, é o Laços. Então o Laços vai para esse 58, é isso? Aham. Se tiver aqui. Que é a Leia. Tá aqui a Leia? Também não, Tomás. Gente, só lembrando que se eles estiverem nas salas que estão sendo transmitidas, manda no chat alguma coisa. É verdade, boa ideia. Se a galera estiver aí, não se manifestaram.
É. Não se Beleza, manifestaram. vamos de novo então. Então vai mais 2. Voltar. Foi. Opa! Tem uma que tá aqui. Acho que Olha lá. Alguém tá com a Bela. Quem é a Bela? Conta aí. Quem é a Bela? Conta aí. é Ah, aqui. tá, Eu acho que saiu. Ela falou que o tá. microfone não tá funcionando. Acho que meu Acho mic que não. é a Leia. Sim. Ela deve Então- ter entrado com o da irmã, quem sabe? Não sei. Então ela ganhou laços, certo? Laços, Ganhou exatamente. laços. É a Leia. Leia, depois você me fala se você quer autografado ou não, tá? A gente, marketing aí, entra em contato com você. E aí agora vai ver quem vai ganhar o cascão. Beleza. Então, calma aí. Bom, então Vou vai no sortear de 25. novo, né? Então vai no 25, se tiver aí. Se Tá não bom. tiver, a gente vai no 101. Vai nessa. Ano 25. Vê lá. Se tiver aí o 25, ganhou. Emir. O Emir tá aí? Falou, Emir. Será que tá aí, Emir? Eu vi o nome dele acabando de sair. Acho que Sério? ele devia estar com design. Putz. Ele é do Dadá, né? Eu acho que dá pra entrar em contato com ele. Porque ele Não, acabou eu de vou- sair. Ele é meu amigo. Apareceu aqui que tava saindo. Ele é amigo do Jonathan. Ele apareceu. Então bem fechou agora. nele? Acho que sim. A gente entra em contato então com o Emir e com a Leia. Depois vocês me passam o nome para autografar, se eles quiserem autógrafo, tá? Pode ter. Perfeito. Pode compartilhar. Acho que o Thiago tinha uma pergunta. Tô esperando faz um tempinho. Manda Não, bala tá aí. tranquilo, tá tranquilo. Primeiro, Ah. parabenizar o Sidão aí por todo esse projeto, principalmente esse projeto Obrigado. monumental das Graphics MSP. Eu acho que trouxe, como você disse, né? A Turma da Mônica ela é uma grande potência e eu vejo essas Graphics MSP tanto para o mercado nacional quanto muito para o mercado internacional. Eu acho que elas cabem muito bem lá fora por conta de serem histórias fechadas. Isso. Só, assim, eu tô aqui com o meu magnetar, não Olha vai lá. dar pra ver por causa Deu do... para ver, deu para ver. Deixa eu só, vamos ver aqui se eu consigo tirar Deu os pra ver, efeitos. Aqui, o meu magnetar, eu achei sensacional. Realmente, tudo, é muito diferente do que você vê normalmente nas revistas do Maurício. Essa, para mim, a melhor página é quando ele se repete toda a sua rotina e vai repetindo os quadrinhos cada vez menores. Para mim, essa página foi sensacional. E eu queria perguntar assim, primeiro, quão influente, qual que é a troca de relação, se tem, imagino que tenha, do Maurício com o mercado japonês, principalmente vendo a amizade que ele tinha com o Tezuka. Eu acho que como que rola, e se a Turma da Mônica jovem foi inspirada um pouco nessa relação dele, porque eu sei que ele é um personagem muito grande lá no Japão, tanto que eu até vi esses tempos que a Copic, aquela marca de canetas, lançou. Sensacional. Eu achei demais. Queria saber, rola essa troca, Maurício Souza Produções com o Maurício estúdio do Tezuka? O Maurício é muito respeitado, Thiago, lá. Assim, e eu fico muito feliz, porque é o seguinte, em quadrinhos tem uma expressão, para quem não é da área, que é crossover, que é quando você junta personagens de duas editoras diferentes, eles se encontram, né? E eu estava pensando em projetos, falei, Maurício, o Tezuka morreu e vocês tinham um plano de fazer, né, um encontro e tal. O Maurício sempre fala assim, eu quero você com a cabeça nas nuvens e o pé no chão, né, nas ideias. Eu falei, então, eu estou nessa fase aqui, por que você não propõe para a família dele, cara, um encontro com a Turma da Mônica? Aí eu falei, pode ser a jovem, está fazendo um sucesso gigante. Aí ele, eu vou para o Japão e vou ver esse negócio. Quando ele voltou mordendo os lóbulos das orelhas, né? Ele estava feliz, porque assim, ele é muito respeitado lá fora. E você falou das canetas Copic, que são, todo mundo que gosta de caneta vai querer uma caneta dessa. E agora, por exemplo, o Horácio foi muito tempo publicado lá, é um sucesso gigante. Recentemente, a gente teve uma série de quadrinhos em que o Horácio contracena com a Hello Kitty. Eles tiveram uma série, porque
Eles tiveram, sei lá, uns 15, 20 tabloides, porque os dois eram quadrinhos mudos. A Hello Kitty não fala. Então, e assim, e como o Horácio ele sempre teve uma pegada filosófica, o Maurício, eu sempre falo que ele é muito iluminado, né? Ele deu essa sorte ainda. Ele foi traduzido para o japonês por um poeta japonês. Então, isso aumentou o negócio de uma maneira assombrosa. E na última Bienal que teve presencial, que foi 2019, no Rio de Janeiro, veio o filho do Osamu Tezuka, que o Osamu Tezuka, para quem não sabe, é o deus dos mangás no Japão, é o cara que criou praticamente o mangá, né? A indústria de mangá que a gente conhece hoje e tal. E aí ele morreu e deixou uma história inacabada. E acho que isso vai dar a dimensão do que o Maurício é. O filho do Tezuka, em público, fala assim: a única pessoa que pode terminar essa história do meu pai é o senhor Maurício de Souza. E aí o Maurício falou assim: ih! Então, agora a responsabilidade, né? Pois é. Então assim, o Maurício é muito, muito respeitado lá fora. Eu sempre falo isso, o Maurício é uma... Você pega qualquer enciclopédia sobre quadrinhos do mundo, no Verbete Brasil, o Maurício está lá. Ou então no Verbete próprio. Então é muito legal de ver essa história. Eu acho que a gente perde, às vezes, um pouco essa dimensão, porque é algo tão presente pra gente que a gente acaba não percebendo o quão grande ele é. Apesar de todo mundo... Acho que... É natural, né? Tipo assim, todo mundo leu Turma da Mônica. Não, Tomás, agora que eu já revelei... Ou lê, né? Eu já revelei, posso contar... Porque assim, eu, às vezes, esqueço que eu trabalho como celebridade, velho. O Maurício não pode sair e para qualquer... entrar num bar. Eu já entrei com ele em boteco. Foi bizarro. A gente foi em Santos fazer uma reunião com o Neymar, quando ele estava no Santos, quando estava no GB, e o Maurício, vamos comer. Eu falei, vou pegar um restaurante, vou pegar aqui no Google. Ele falou, não, vamos naquele bar ali. Eu falei, Maurício, tá louco? Mó PF mesmo. Eu falei, ele falou, tem problema? Eu falei, não, eu não. Cansei de comer PF na minha vida, comi muito na minha vida. Eu falei, vamos lá. Aí nós entramos, começamos a comer, os caras assim, não é ele. Não é, imagina. Não é possível. Maurício não ia vir aqui, nem ferrando. Imagina, não é ele. Não é. Aí comemos de boa. Quando terminou, ele foi pagar a conta, o garçom falou, o senhor é Maurício de Souza? Ele falou, por acaso sou. Para sair do bar, malandro. Para sair do bar. E aí eu ia brincar. É isso, Renato. Eu ia brincar isso. As Samarelitas, quando eram pequenas, elas frequentavam a casa a chácara do Maurício, que a gente viajava para lá. Então imagina que elas iam na escola e falavam assim, a gente é amiga do Maurício de Souza. As outras crianças falavam assim, eu sou amigo da Xuxa, então, né? Ninguém acreditava nelas. É muito louco, né? É bizarro demais. Então, enquanto o pessoal pergunta, eu vou contar aquela historinha que eu prometi. Boa. Eu estava no Rio Grande do Sul, na Feira do Livro de Porto Alegre, e eu estava no modo homem mal, que é o cara que tem 150 pessoas para atender, você não vai poder ficar muito tempo falando com o Maurício, mas todo mundo quer contar todo mundo tem uma história com o Maurício. Aí eu saio uma hora para atender a imprensa, quando eu volto, eu olho o Maurício e a mulher, o Maurício chorando. Não, minto. Eu cheguei na mulher e falei assim, olha, minha senhora, a senhora já está aqui há um tempinho, eu olho o Maurício chorando, eu nunca tive visto ele chorar em público. E ele fez assim com a mãozinha assim, ó. Falei, aconteceu alguma coisa. O que está acontecendo? Aí tinha um cara que tinha acabado de começar a trabalhar comigo. Aí ele virou para mim e disse, não, é sempre assim, fudeu, que eu vou embora. Eu não me aguento chorar. Aí o que aconteceu? Essa mulher, ela falou, preciso contar uma história para o senhor. E ela pegou e contou, falou, olha, eu engravidei, e a cada mês da minha gestação, eu comprei uma boneca da Mônica. E a minha filha nasceu com leucemia e a bebê morreu. E a bebê morreu, ela falou assim, eu enlouqueci, comecei a criar as bonecas como se fossem as minhas filhas. E aí ela falou assim, eu já não tinha mais sentido para a vida, quando eu resolvi escrever uma carta para o seu estúdio, falando que eu ia tirar a vida, não sei o que, tarará. E aí eu já estava todo mundo assim, né? Eu já estava com os olhos desse tamanho. E aí ela falou assim, e um belo dia chegou, ela enfia a mão na bolsa, chegou isso aqui, e tira uma carta de próprio punho do Maurício, com a letra dele, em que ele fala assim, ô mãe,
por que a senhora não pega, a cada mês que passar, a senhora dá uma boneca para uma criança carente? E aí, quem sabe, no futuro, não reserva uma surpresa boa. A mulher pega uma menina pelo braço e fala assim, tá aqui a minha filha. Velho, chorava todo mundo. Todo mundo chorava, mas chorava de um jeito. E aí ela pegou, levantou a cara e falou assim, esse homem salvou a minha vida. Aí tinha um repórter da Zero Hora, que é o jornal de Porto Alegre, e que registrou essa história. Isso virou matéria no Brasil inteiro. Na semana seguinte, a Fátima Bernardes levou a mulher e quis levar o Maurício. Aí o Maurício falou assim, agora eu não vou, porque lá foi um choro na hora e agora estão querendo que eu forçar para eu chorar de novo. Né? E aí acabou que o Maurício não foi, mas mandou um áudio, mandando um beijo para ela, tal, agradecendo. Aí eu perguntei para o Maurício, falei, Maurício, você se lembra da carta? Ele falou, não lembrava da carta. Mas eu sempre tive esse hábito de responder. Aí eu falei, cara, você tem noção do quanto o teu trabalho toca as pessoas? É por isso que é o quadrinho da família brasileira, cara. É o quadrinho que todo mundo quer crescer lendo, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um personagem favorito do Turma da Mônica. Então, por isso eu tenho falado que os últimos 15 anos têm sido os melhores 15 anos da minha vida, porque ele, mais do que meu chefe, ele é meu amigo. Então, eu gosto demais dele. E já vivemos poucas e boas nessas andanças aí pelo Brasil e pelo mundo. Perguntas? Acho que tá geral perplexo depois dessa. Não, essa é punk, cara. Essa é punk. Nossa, essa foi... Mas eu posso contar uma engraçada, se vocês quiserem também. Eu contei outro dia. A gente estava numa Bienal em São Paulo, e estava lançando um daqueles livros religiosos que eu mostrei para vocês, aquele lá do santuário. E chegou uma freira com hábito preto, aquele hábito branco e preto, né? Como é que o Maurício estava uma fila gigantesca, né? Como é que é? Então a senhora compra o livro, pega a senha e fica na fila, né? Para pegar o autógrafo, né? Tá. E aí alguma coisa pitou no meu ouvido. Eu falei, não, Cid, larga de ser pecador, né? Você não vai desconfiar da freira, né? Eu falei, não vai, não, você não vai fazer isso. Né? Você não vai. Mas eu fiquei de olho, né? Aí eu fiquei de olho assim, e eu via que a freira não pegava o livro e, cara, a freira estava com uma bolsa. Ela pegou a bolsa, colocou em cima da pilha de livros e trouxe um livro por baixo. Com a mão, colocou no peito, pôs a bolsa para levar, para roubar o livro. Na hora que ela colocou no peito, eu estava atrás dela, eu fiz, Deus tá vendo, irmã, malandro. Essa mulher correu, malandro. Ela largou o livro. Ela parecia o Batman, correu. Mas o que está acontecendo? Eu falei, depois eu te conto, porque você não vai acreditar o que acabou de acontecer aqui. Aí ele falou assim. Aí quando eu cheguei na sala de imprensa, eu contei para ele, ele falou, o quê? Eu falei, Maurício, você fez a feira roubar o livro, velho? Que porra é essa, cara? Aí, cara, então, tem histórias muito emocionantes, tem histórias muito tristes, tem histórias bravas, já tem até um dia eu conto quando tiver uma palestra presencial por aí, eu conto para vocês. Até porta eu já arrombei com o Maurício em hotel, só para vocês terem noção. E roubei a porta, vocês não têm noção, cara. Aí o Maurício fala assim que eu sou bravo, ele me chama de medida certa. Você deu a medida certa. Ele é o cara que vai tratar melhor uma criança e alguém que está na fila, mas se ele precisar ficar bravo, ele fica bravo. E quando eu fico bravo, é difícil. Aí é difícil. Conta pra gente, Sá. Conta pra gente. Rapaz. Olha lá, o Igor fala aqui. Indica um quadrinho que vale a pena para gastar o 13º. Então, Igor, eu sempre falo, esse ano aqui, em 2021, o que teve de quadrinho bacana, gente, vocês não têm noção. É difícil. Mas muito quadrinho bom, mas muito. Eu criei uma hashtag há alguns anos que é de quadrinhos de presente. Para quem não é leitor de quadrinhos. As minhas filhas não são leitoras de quadrinhos, mas elas leem coisas que eu indico. A Letícia gosta de uma pegada mais ficcional, a Samara gosta de uma coisa mais história real e tal. Então eu vou indicar um que, já que a Samara está aqui, para quem nunca leu, ela leu quando ela era menor, e ela falou, quero casar com esse quadrinho, pai. Chama Maus, a história do sobrevivente.
que é um quadrinho espetacular do Art Spiegelman, da Quadrinhos da Companhia. Esse quadrinho foi o primeiro e único quadrinho que ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo, em que o cara narra a história do pai dele, né, no campo de Auschwitz, né? A história sobre o nazismo, um negócio pesado, mas muito real, assim, uma história muito, muito, muito real. Agora, e esse ano aqui, se for querer um quadrinho desse ano, eu sempre falo, o Igor certamente sabe, as Graphics MSP são muito dadas de presente, mas muito. Para quem, por exemplo, tem uma relação muito forte com a avó, se você for ler Arvorada, do Chico Bento, é um negócio que você vai ter que ler com uma caixinha de lenço do lado, cara, porque tem muita coisa bacana. Então, assim, se vocês quiserem mais dicas, me seguem lá o Igor aí. Vai lá no Universo HQ, no meu perfil no Instagram, sempre tem dica de quadrinho, das minhas resenhas, tal. Eu sempre estou resenhando quadrinho. Então, eu sempre procuro dar dicas para a galera. Eu tenho aqui uma lacrada. Olha aí, moleque. E eu acho que essa aqui é possível que tenha até um autógrafo seu, viu, Sidney? Olha aí, que honra. Obrigado. Obrigado. Que foi aquela da Comic Boom, como é que chama a loja da Comics? Sim, foi da Comic Boom, isso mesmo. Foi no lançamento, né? Isso, a gente já estava na pandemia, a gente autografou virtualmente, que a gente se encontrou para autografar para entregar para vocês pelo correio. É isso mesmo. Eu vou te falar, Igor, esses dois quadrinhos do Jeremias, eu falei isso já em casa, falei isso em palestras, trabalhar com o Jefferson e o Rafael, que são dois autores negros, o que eu tenho aprendido sobre a vida desde então, e eu sou mais velho que os dois. Então, é um quadrinho muito poderoso, porque não, o Igor pode falar sobre coisas que eu não posso falar. Tem uma cena no quadrinho que o Jeremias briga na escola e ele dá no moleque, que o moleque chama, é racista com ele dá uma porrada no moleque. E o pai vai dar bronca nele. Aí ele fala, mas eu tô certo. E o pai fala, não interessa. Aí ele fala, porque você é negro, vai acontecer isso. É muito injusto. É muito injusto que alguém tenha que passar por isso na vida. Eu tenho amigos negros que leram e falaram assim, pô, isso aqui é a história da minha vida. O Silvio Almeida falou isso para mim, o jurista. Falou assim, Sidão, todos nós passamos por isso. E quando eu falo que é durante das histórias mais reais, essa foi uma história que a Samara adorou quando leu, chorou, se emocionou. E eu sempre conto em palestra, porque essa história é pesadíssima. A gente tem um dos melhores amigos nossos, é negro, e é um horror que as pessoas... Tem uma cena nesse quadrinho que eu vou contar, gente, rapidinho, para não tomar muito tempo, que tem uma batida policial no pai do Jeremias. E aí a polícia aborda ele com um revólver na mão. Eu falei, Jefferson, não tá meio pesado aqui o cara com o revólver na mão? Ele falou, Sidão, ele tá com o revólver na mão para baixo porque é uma Graphic MSP. Na vida real, o cara já vem com o revólver aqui, ó, na minha cara. Aí eu fiz a pergunta de $1 milhão, né? Na minha ignorância branca. Quantas vezes vocês já levaram batida policial? Eles falaram assim, nessa semana? Porque eu, na vida, nunca levei. Eu só fui revistado em jogo de futebol e show. Por quê? Porque é um negócio que está incrustado na sociedade e a gente precisa tirar. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Então, o Jeremias tem me ensinado muito e tem feito a parte dele e vai fazer mais, se Deus quiser. Perguntas? Podem perguntar, gente. Eu sou de boa, viu? Não tem galho. Eu acho que um pouco nessa pegada do Jeremias, eu acho que também tem uma... Eu tenho, mas eu ainda tô devendo essa para ler, que é o Angola Janga, que eu vejo muita gente falando. Maravilhoso, quadrinho maravilhoso. Que também traz muito dessa... Sobre a história do maior quilombo que teve aqui no... Né? Mas esse livro devia ser adotado em escolas, sério. Porque o que a gente aprende o que a gente aprende na escola sobre a escravidão é completamente diferente. É muito louco. Muito, muito louco. Eu quero saber, tem pergunta aí ou não tem? Acho que tá... Nossa, contou tanta história que... O pessoal tá com vergonha? Conta aí, vai aí. Mas também meio que um pensamento aqui, eu vejo, assim, eu li bastante Turma da Mônica, mas nunca fui um leitor ávido de quadrinhos. Eu fui, acho que como a maioria dos brasileiros, eu comecei e terminei na Turma da Mônica. Sim. Não fui pra frente, aí só
dos 20 anos para cá, tem uns 3, 4 anos aí que eu voltei, né? Comecei efetivamente a ler quadrinhos e eu vejo agora que o poder que um quadrinho tem de te ensinar alguma coisa que você não fazia ideia. É isso. Tanto contexto histórico, assim, como, por exemplo, a trilogia que o Bokanen lançou do Satsuma Gishiden, Maravilhoso. um contexto, assim, que você nunca imagina do Japão, um trabalho excepcional, fora a arte, né, que é um caso à parte, mas também todos esses assuntos que não são da nossa bolha e que a gente aprende muito. E eu acho que devia se trazer mais essa importância, devia se dar mais essa importância aos quadrinhos. Tem muito disso, Thiago. Eu sempre falo, eu adoro quando algum quadrinho me ensina alguma coisa, né? Tem um quadrinho que foi lançado no ano passado, retrasado pela Pipoca aqui, chama Grama. Eu passei para Samara ler. Cara, é um quadrinho de uma realidade que você não conhece, eu nunca tinha ouvido falar, das mulheres de conforto, se eu não me engano, que, cara, era simplesmente os japoneses iam lá, sequestravam as garotas na Coreia e elas iam servir de receptáculo de porra, para falar o português claro, para ser estupradas pelos soldados japoneses de noite, velho. E aí será arrancado da tua família e conta a história de uma dessas senhoras. Cara, é um horror. Você fala assim, porra, a história da humanidade está repleta dessas coisas horrorosas, né? Acho que os quadrinhos são um meio muito importante para contar isso. Esse ano saiu um quadrinho de uma editora chamada Comic Zone, chamada O Golpe da Barata. Cara, pesadíssimo. É uma história sobre estupro parental. A autora narra a história da vida dela, com o pai, que a violentava. E ele a enxerga, ela o retrata como uma barata. Então, ela criou uma metáfora visual para mostrar a violência, que para quem tem um mínimo de empatia, é um soco no estômago. É uma porrada, mas muito, muito bem dada. E os quadrinhos têm esse papel. Eu sempre falo isso, né? Eu podia até falar dessa abertura da palestra. Eu sempre abro minhas palestras para o público em geral, perguntando assim: quadrinho é coisa de criança? Aí todo mundo fala, não. Eu falo, é também de criança. É igualzinho ao cinema. Tem cinema para criança, tem cinema erótico, tem cinema documentário, tem cinema de aventura, tem cinema de terror, tem cinema de suspense. Quadrinho igualzinho. Tem para todos os gêneros, gostos e bolsos. Então, eu sempre falo que é o primo pobre da cultura pop, é o que dá menos dinheiro, mas ao mesmo tempo é o maior abastecedor, né? O universo Marvel do cinema só existe por causa que bebe dos quadrinhos. Sim. E os caras não param os quadrinhos por quê? Porque, pô, é muito mais barato. É muito mais barato você produzir quadrinho do que você pagar roteiristas já para criar histórias. O cara vai lá, tem um monte de. Cara, em 60, 70 anos, 80 anos de quadrinho da DC e da Marvel, você acha que você não vai tirar nada bom? Pô, essa história aqui vai dar para você mexer aqui, vai dar. Pronto, explode. E agora nós estamos começando com a Turma da Mônica a fazer um universo Turma da Mônica, né? Claro, se a gente estivesse nos Estados Unidos, nós lançávamos um filme por ano. Mas a gente tenta aos pouquinhos, né? Vai tentando. É a realidade. O Mônica Verso vem aí. Então, tem algum projeto com a Koala? Espera que eu vou abrir aqui, Renato. Não tem não, Renato, nada previsto com a Koala Filmes. Eu adoraria um stop motion com a Turma da Mônica. Tem um monte de coisa que eu gostaria de ver ser feita com a Turma da Mônica ainda que não foi feita. E acho que dá. A Turma da Mônica, putz, cara, dá para fazer, eu sempre falo, dá para fazer o que eu quiser com a Turma da Mônica. E o Maurício, ele faz uma analogia comigo sempre que eu acho muito louca. Ele fala assim, se ele contratasse, a Giovana já participou de muita palestra minha, ela sabe disso. Ele fala assim, que se ele contratasse uma agência de relações públicas para falar do trabalho da Maurício Souza Produções, não seria tão eficiente quanto alguém me ver palestrando, porque ele falou, você gosta tanto do que você faz? Você fala com tanto brilho no olho? Eu falei, eu gosto demais do que eu faço. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. E quando eu brinquei durante a palestra,
quando eu brinquei da palestra falando da quantidade de quadrinhos que tem aqui, o Caio, o Tomás veio aqui em casa também, Tomás? Não, só veio o Caio. O Caio chega até... Caio, a Bianca também. E a Bianca. O Pedro. Eles viram um pouquinho da minha coleção. É muito quadrinho, gente. Vocês não têm noção. Eu cheguei lá, eu vi umas 10 toneladas de quadrinho. Falei, nossa, essa é a maior coleção que eu já vi. Aí a Samara virou pra mim e falou, que eu pegue a chave da biblioteca? Aí eu falei, não era essa a biblioteca? Não. É realmente bastante coisa. E Caio, tem uma coisa que isso é legal, é aquele negócio do reconhecimento que você não espera, sabe? Quando eu vou na CCXP, que eu brinco, eu sou famoso, se você me vir na CCXP, eu vou estar andando com uma mala de rodinhas. Porque eu ganho quadrinho. A Samara já fez assim. Vocês não têm noção o tanto que eu ganho quadrinho. Porque todo autor que publica quadrinho no Brasil hoje quer ser visto por mim. Então o cara lança um quadrinho independente, o cara me entrega. Pra vocês terem ideia, na CCXP, eu chego aí 2 vezes por dia esvaziar a mala para não ficar carregando peso. E eu passei a usar mala de rodinha porque eu usava uma bolsa, eu estava acabando com a minha coluna. Aí quando eu chego, sério, tem Comic Con que eu volto para casa com 140, 150 quadrinhos. E sem contar o que eu recebo toda semana. Quem acompanha, o Thiago acompanha as resenhas do aniversário aqui, eu tenho um quadro de recebidos. Porque toda editora quer que eu leia os quadrinhos deles. E me manda para divulgar, para analisar, para falar o que eu achei. Então, assim, você acaba se tornando uma referência na área. Tem os ônus e os bônus. Então, você tem que saber como lidar com isso. Eu tento ser sempre muito educado com as pessoas, com os autores. Por exemplo, um autor nacional que me entrega um gibi, eu aviso para ele, falo, olha, eu vou demorar. Mas assim que eu ler, eu acho você no Instagram, no Facebook, eu mando um áudio e falo, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, eu gostei disso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E dou dicas. Os caras teve um cara que quando eu respondi, ele falou assim, cara, não é lenda, então, você responde mesmo. Eu achei que era lenda, velho. Eu falei, não, eu respondo, porque eu acho importante para o cara, para qualquer profissional, né, como vocês, design, arquitetura, se um profissional renomado dá um pouco de atenção para vocês, dá dicas, não sei o quê, cara, bebam dessas dicas, peguem essas dicas. Eu sempre falo, eu dou palestras sobre o meu trabalho em empresas como a Petrobras. O que tem a ver com quadrinho? Nada. Mas é aquele negócio que é o poder transformador que você tem na mão. Uma pessoa pode ajudar a transformar uma empresa que tem 50 anos de casa. E se deixarem, você continua esse processo de transformação sempre. Sempre tendo em mente isso, hein, gente? Sempre. Todo mundo vai ter alguma coisa para te ensinar. A pessoa mais simples do mundo tem alguma coisa. Eu sou certamente ignorante num monte de coisas. Um monte. Então, se você estiver aberto para ouvir, certamente vai ter muito caminho para crescer. Oi, Cid. Oi. Sobre o universo literário, livro Diga. mesmo, você já trabalhou com isso? Já Sim. pensou em entrar Sim. mais nessa área? Já fui editor de livro também. Hoje não dá mais tempo. Eu já fui editor de livros. Eu fui editor do livro do Neil Gaiman chamado Stardust. Eu fui editor de... Outro dia alguém que foi que postou um livro que eu fiz a gente faz preparação de texto, é quando o tradutor verte o português e eu vou lá e faço o que... Deixo o texto mais apresentável para... Vejo as vozes dos personagens. Trabalhei muito com livro. Hoje o meu tempo para ler livro está cada vez menor. Eu praticamente não consigo... Durante a pandemia eu não consegui ler nenhum, nada. Nada, eu sempre deixo do lado da minha cama para ir lendo aos poucos, mas na pandemia eu só estou lendo quadrinho mesmo, porque é meu mercado de trabalho. Porque todo mundo surtou um pouco, né? Todo mundo ficou baleado, mas assim, é um mercado que, sobre os livros que vira e mexe eu acabo pingando nele. Porque, por exemplo, a Turma da Mônica... Eu mostrei um monte de livro, que é livrinho ilustrado, mas, por exemplo, eu lancei livro de educação financeira com a Turma da Mônica. É livro. É livro. Na verdade, é um livro de educação financeira que a Turma da Mônica ilustra. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Eu adoraria ter mais tempo, mas hoje o tempo você acaba tendo que decidir. E tem uma coisa que eu esqueci de contar para vocês, que eu
da qual eu me orgulho muito, no meu curso eu falo disso. No ano passado, nem sei se foi ano passado, ou se foi esse ano, foi ano passado, saiu um livro chamado Os 100 maiores nomes da edição no Brasil. E, para minha surpresa, eu estou entre os 100. Eu sou o único editor de quadrinhos que está entre os 100. Eu falei, pô, quando eu ofereci, vocês ligaram para o cara certo mesmo? Vocês têm certeza, cara? Tanto editor bom no Brasil. Ele falou assim, pô, mas o que você transformou aquela empresa, e aí eu ganhei um capítulo num livro que tem Rui Barbosa, tem Monteiro Lobato no livro. Eu falei, caraca, grandes editores, e tem uma pagininha lá para o Sidney Guzman. Então eu tenho muito orgulho de estar lá. Perguntas, moçadinha? Cara, sensacional. Simplesmente incrível. Eu acho que eu ficaria mais umas 10 horas aqui só ouvindo história. Somos dois. Só vendo responder pergunta. Mas eu talvez acho que chega na hora de dar uma encerrada por aqui, até porque o pessoal que voltar para aula, até os que estão cabulando ainda estão aqui. Mas, pô, queria agradecer. Foi incrível, assim. Eu posso confirmar que todo mundo já mandou no WhatsApp. Falando, nossa, que bom. Ainda bem que vocês conseguiram essa palestra, foi demais. Então, agradecer mesmo também a presença de todo mundo que pôde participar, fazer pergunta. E é isso. Obrigado Caio. Obrigado, Renato, que mandou mensagem aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu, que vai assistir depois, vocês vão disponibilizar. Depois me mandem um feedback aí, que o pessoal do WhatsApp falou. Espero que eles tenham gostado. Obrigado pelo convite e desejo muito, muito sucesso para vocês na carreira que vocês estão escolhendo aí, seja no design, seja na arquitetura. Muito sucesso para vocês. No que vocês precisarem de mim, estou por aqui. Tá bom? Beijos e abraços para todo mundo. Obrigado, Valeu, obrigado, Sidão. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, gente.